Bem, para você que não acompanhou as notícias mais recentes, os Estados Unidos acabam invadindo a Venezuela, capturaram e prenderam Maduro. Beleza? Meu nome é Bruno. Nesse videozinho eu vou fazer as minhas apostas com base nesses acontecimentos. E também eu vou dar um contexto da Venezuela antes da ditadura e pós-ditadura pra gente entender melhor, né, a situação. Antes de falar do presente, eu vou falar um pouco do passado da Venezuela no pré-ditadura chavista, beleza? Para você que não sabe, o regime, né, que agora é antigo, né, porque a ditadura do Maduro caiu. Mas antes do Maduro tinha um cara chamado Hugo Chávez que foi quem implantou a ditadura venezuelana, correto? E antes desse ocorrido, que né, foi a implementação da ditadura venezuelana, que foi lá nos anos 2000, 1900, o país era um dos países mais ricos da América Latina, correto? Eles tinham uma classe média mais sólida e uma moeda relativamente alta, beleza? E também eles tinham uma alta dependência no petróleo. Importavam alimentos e mantinham seus supermercados abastecidos. E por conta desses atrativos, vinham muitos imigrantes para o país, beleza? Eles tinham um alto consumo e indicadores de educação e saúde bem acima da média aqui da América Latina. Só que eu não vou falar que o país era perfeito antes da ditadura chavista, correto? O país ele já tinha problemas estruturais semelhantes ao que a gente vive hoje no Brasil. Só que com um porém, dependência extrema do petróleo. Se o preço do petróleo caía, eles enfrentavam uma crise, correto? E eles também sofriam bastante de desigualdade social e algumas corrupções estatais, bem semelhante ao nosso país, inclusive. E beleza, falamos do passado, só para dar um contexto breve. E bem, chegando no chavismo, né, na ditadura mais recente, o cenário mudou completamente. O regime venezuelano acabou se tornando autoritário, beleza? E com isso as eleições ficaram sem credibilidade, parecendo as eleições da Coreia do Norte, por exemplo. Tiveram controle do judiciário, tiveram controle das forças armadas e dos órgãos eleitorais. E também eles faziam fortes repressões a qualquer tipo de oposição que existia ao partido socialista no caso, né? Comunista, socialista. Enfim, na economia teve algumas estatizações e também fizeram controle de preços e com isso gerou o colapso da PDVSA. É claro que esses motivos não foram os principais do colapso da PDVSA. Foi só. Porra, foi a má gestão no geral. Pra você que não sabe, a PDVSA é como se fosse a Petrobras, basicamente. É a estatal de petróleo da Venezuela. E por conta desses acontecimentos, né, gerou uma hiperinflação, correto? E teve muita escassez de alimento, muita escassez de remédio e também o salário, porra, nem parecia que tinha um valor de verdade, correto? E na sociedade tiveram muitos protestos, entendeu? E eles fizeram muita repressão a esses protestos. Teve também prisões políticas, um monte de gente saindo do país, aumento da pobreza extrema. Porra, as instituições começaram a servir apenas para a manutenção do poder venezuelano, poder ditatorial, entende? Então, basicamente, a ditadura destruiu a economia e as instituições da Venezuela, correto? E agora a gente vai voltar para o dia de hoje. Os Estados Unidos invadiu a Venezuela pela desculpa esfarrapada da guerra do narcotráfico. O fato da Venezuela realmente alterar o narcotráfico dentro dos Estados Unidos é verdade. Só que esse fato do narcotráfico e também o fato deles fingirem querer trazer a democratização para a Venezuela é uma mentira. Esses acontecimentos podem ter ocorrido por conta das consequências da invasão. Acredito eu, e meio mundo também acredita, que os Estados Unidos apenas fizeram o que fizeram para poder ter, né, acesso ao petróleo venezuelano, porque a reserva venezuelana é a maior do mundo. E beleza. Agora vem a pergunta central. O que um país pobre pode alterar na economia global? Eu já vou te adiantando que no curto prazo não tem nada,
tá? Não vai mudar nada. Amanhã você vai acordar às 5 horas da manhã para pegar a condução de 2 horas, tá? Fique em paz que isso aí não vai alterar muita coisa não, tá? Apesar da Venezuela ter uma das maiores reservas, igual eu falei, a produção era muito baixa, correto? Isso aí aconteceu por causa da crise da má gestão. Então isso limita o impacto imediato, beleza? Então se a Venezuela fosse um país um pouco mais desenvolvido, provavelmente o impacto seria muito maior. Já o que existe é a especulação, beleza? Crises políticas aumentam o risco percebido pelos mercados, mas isso não vai mudar estruturalmente a economia global de um dia para o outro, tá? Fique em paz. Vai ficar a mesma coisa. Já no médio ao longo prazo, o cenário muda dependendo do desfecho político. Lembra que eu falei que a Venezuela era um país ruim, né, por conta da ditadura? Agora que a ditadura caiu, né, agora que o povo vai finalmente poder investir na Venezuela, provavelmente a Venezuela vai crescer bastante ao longo prazo, correto? Se a Venezuela se estabilizar e conseguir atrair esses investimentos que eu falei, a produção de petróleo pode crescer ao longo dos anos e isso vai fazer com que o preço do petróleo diminua e torne a Venezuela um país mais relevante, porque vai atrair mais emprego e alguns venezuelanos vão voltar para o país, provavelmente. E nesse cenário, algumas grandes empresas e grandes potências internacionais vão lucrar com a reconstrução do país. Um exemplo de país que pode lucrar caso isso aconteça é a China, correto? Porque a China depende de petróleo. Muito. Depende muito de petróleo. Geopoliticamente, o impacto tende a ser mais limitado. Não faz sentido o Xi Jinping e o Putin arriscar o planeta inteiro por conta de um velho gordo fudido que estava comandando um país que já estava isolado e já estava enfraquecido. Beleza? Então, basicamente, atualmente não vai mudar nada. O seu dia vai continuar a mesma coisa, correto? Não vai ter terceira guerra, na minha aposta, é claro. Na minha aposta não vai ter terceira guerra, só que no longo prazo isso aí vai alterar bastante a Venezuela. Então você pode contar aí que a Venezuela possa se tornar um país de novo daqui a uns anos, correto? Então é simples. No curto prazo não vai mudar nada. No máximo um impacto regional aqui. No longo prazo a Venezuela pode voltar a crescer, beleza? Mas isso aí vai depender da estabilidade geopolítica e também investimento e o tempo. Perdão aí, o vídeo ficou muito mal editado. É que foi mais pra ser tipo uma notícia bem rapidão, tá ligado? Tipo, só pra. Só coloquei uns negócios na tela, só pra não ficar só o áudio e uma tela preta, tá ligado? A intenção foi ser bem rapidão mesmo. Aproveitar que a notícia tá fresca, né? Entendeu? Então o vídeo tá mal editado assim por causa disso. Muito obrigado por ter assistido aí. E Deus abençoe. Tchau, tchau.